tema da mensagem dessa manhã é recomeços. Recomeçar. A Bíblia, ela é um livro fascinante. Quantos de vocês têm o hábito de ler a Bíblia praticamente todos os dias? Você é alguém com certeza mais sábio. Você é alguém que com certeza está se enchendo mais do poder de Deus a cada manhã. Porque a Bíblia, ela revela para nós o amor de Deus. E o amor de Deus foi expresso de maneira literal e plena através da pessoa de Jesus. Então, quanto mais você conhece de Jesus, quanto mais você lê a palavra, quanto mais você busca o conhecimento das Escrituras, mais você é abençoado, mais você ganha sabedoria. E sabedoria não tem nada a ver com inteligência. Preste atenção nisso. Além da Bíblia revelar o amor e o plano de Deus para o homem através da graça advinda da obra de Jesus, Filho de Deus, ela está repleta de revelações de como nós podemos viver uma vida plena em nossa passagem aqui nesse mundo. Quantos de vocês querem viver uma vida mais plena, mais abundante, mais cheia de segurança e fé? Eu quero. Todas as nossas jornadas, a jornada de cada um de nós aqui, ela é uma jornada cheia de recomeços. Qualquer um de nós aqui neste local, e eu penso que só as crianças que não chegaram no momento de recomeçar, é porque elas ainda não tiveram tempo de experiência, anos de vida, para cometer erros, para passar por dificuldades, para enfrentarem tribulações, e então teve que recomeçar. Nossa caminhada, ela é repleta de tentativas e erros. E ela é cheia dos mais duros obstáculos. Se eu abrisse o microfone para você aqui e dissesse, vem aqui na frente e conta um obstáculo que você passou e superou, você teria milhares talvez para falar aqui para mim. Assim ou não é, gente? Existe uma frase que fala muito comigo, que é que a vida cristã, ela é uma maratona. A vida cristã não é uma corrida de 100 metros rasos. E por isso, querido, eu tenho sempre falado para vocês que a nossa vida ela é cheia de estações. E nós devemos respeitar os processos. A vida, através dos propósitos de Jesus para cada um de nós, vai formando um trajeto único e individual, a fim de que você e a sua casa cheguem à salvação, a fim de que você e a sua casa cheguem à vida eterna. Mas se é assim, por que nós temos visto tantas pessoas, tantos cristãos, tantos amigos amados, pessoas queridas do nosso coração, muitas vezes da nossa própria família, parando no meio do caminho? Porque tantos e tantas têm se afundado na lama dos porquês e dos questionamentos humanos. Qual será a razão que leva muitos crentes a estarem passando nesses dias, e talvez seja o caso de você que está me vendo na internet, ou de algum de nós aqui, passando por depressões, passando por crises de ansiedade? Jesus diz que o homem bom dos seus tesouros tira coisas boas. Nos dias de aflição, nos dias de angústia, nos dias de obstáculo, o que você tem tirado da sua mente e do seu coração? Tem saído palavra de Deus, tem saído louvor, tem saído salmos? Ou tem saído outras coisas que não vale nem a pena falar aqui? O que tem saído? Quão melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e quão mais excelente é adquirir a prudência do que a prata. Provérbios capítulo 16, verso 16. Alguém sábio que tem a mentalidade do reino é alguém que já entendeu, e faz tempo,
que existe beleza e propósito divino no recomeçar. Vou repetir. Alguém sabe que tem a mentalidade do reino, é alguém que já percebeu faz tempo que existe beleza e propósito divino no recomeçar. O recomeçar, querido, é uma dádiva dada por Deus a todos os seres humanos, independente da causa que te levou ao recomeço. A questão é que a infantilidade espiritual de muitos de nós no meio evangélico, por falta de uma palavra temperada, por falta de estudo da palavra de Deus, por falta de intimidade com o Espírito Santo, essa infantilidade espiritual, ela leva muitos crentes a uma Disneylândia gospel. Elas levam a um processo que foi criado lá nos Estados Unidos em 1947, chamado da teologia do triunfalismo. Da onde advém o quê, pastor? Da onde advém a teologia da prosperidade. Então a teologia do triunfalismo é o seguinte: eu pego textos isolados da Bíblia, eu sou mais do que vencedor. Se Deus é por nós, quem será contra nós? 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei abalado. E as pessoas pegam esses versos bíblicos santos como um patuá, achando que não terão percalços, achando que não terão problemas, achando que as doenças não vão chegar, os lutos não vão bater à sua porta, as dificuldades financeiras não vão acontecer. E está aí a pandemia de 2020 para abalar toda essa estrutura aí de gente hipócrita, mau caráter, filhos do diabo, que tem ensinado o evangelho fraco, sem inspiração divina, sem doutrina dos apóstolos. E as pessoas estão nessa onda. Eu tenho que ganhar, eu tenho que possuir, eu vou ser mais, eu vou além, eu vou ter, Deus vai fazer por mim. E quando caem, quando tropeçam, quando falham, quando não acontece aquilo que elas desejam na sua infantilidade espiritual, sabe o que acontece? Elas vão embora da igreja e abandonam a Jesus. A verdade, querido, é que nossas quedas vêm de diferentes origens. Talvez você teve que fechar sua empresa por causa da pandemia. Talvez você foi demitido injustamente. Talvez você foi traído por alguém que você amava. Você pode ter sido ofendido, enganado ou passado para trás. Talvez o seu recomeço pode estar ligado a um erro feio que você cometeu. Ele veio porque você pecou, agiu na emoção, cedeu à tentação e acabou trocando a bênção por um prato de lentilhas. Não tem nada a ver com Deus irado, que está lançando uma prova sobre a sua vida. Tudo aquilo que nós semearmos, nós também colheremos. Sim, meus amigos. Quantas vezes na vida nós acabamos tomando decisões erradas e temos que colher os frutos? Pode ser que seu recomeço seja simplesmente pelo fato de não ter aguentado a pressão, de não estar preparado para determinadas situações que pensou estar, e isso te levou a desistir de algo ou de alguém que você amou e valorizou demais. Seja lá o que for que te trouxe para essa situação que você vive hoje de recomeço, eu quero reafirmar na tua vida que recomeçar é uma dádiva de Deus para todos nós. Você sabia que o único interessado em te paralisar, roubar os teus sonhos, frustrar as suas expectativas e jogar você no fundo de um poço escuro para morrer, se chama diabo? O diabo não quer que você recomece. O inimigo das nossas almas quer nos ver na lona. Ele não quer que você se levante. O desejo dele é ver você, sabe aquele sininho que bate 3 vezes lá no UFC quando o cara está na lona? Bate 3 vezes e aí acabou, perdeu a luta, não se levanta mais, não recomeça. Não, querido, Jesus quer te dar força nessa manhã para recomeçar. Nessa manhã o Espírito Santo de Deus quer encher o seu sanguinho de novo. Quando se vocês gostam de videogame, sabe quando você está com aquela vida já no danger, o sanguinho está ali para o bonequinho morrer? Jesus quer
reativar todo esse sangue, Ele quer te dar inspiração, Ele quer te dar força, Ele quer te levantar, Ele quer dar força ao abatido, Ele quer dar ânimo ao cansado, aquele que não tem mais sonhos, Ele quer fazer brotar sonhos aí na tua mente, querido. Toma posse dessa palavra, não é o fim, a sua família não vai permanecer nessas circunstâncias e nessa situação, porque Deus não é filho do homem para que minta e nem se arrependa. Se Ele determinou algo sobre a sua vida, Ele vai cumprir. Espera no Senhor, guarda teu coração. Para te provar isso, eu vou citar rapidamente 3 passagens do Novo Testamento que mostram o quanto Jesus vibra, o quanto Jesus se alegra quando Ele vê alguém recomeçando, quando Ele vê alguém no caminho do recomeço. João capítulo 8, aquela mulher adúltera. Quantos conhecem o texto? Pela manhã cedo, Jesus volta ao templo, Ele estava no Monte das Oliveiras, e todo o povo vinha ter com Ele, e o povo se assentava e Jesus então ensinava. E os escribas e os fariseus, sempre eles, os religiosos, eles trazem uma mulher apanhada em adultério. Aquela mulher estava sendo apanhada em adultério. Segundo quem mesmo? Segundo os religiosos. Aquilo aconteceu de verdade? Eu não sei, mas Jesus sabia. Ele é onisciente. Eles podem ter planejado aquela situação para trazer aquela mulher, para trazer uma emboscada para Jesus? Grande probabilidade. Já parou para pensar nisso? Grande probabilidade. E pondo a mulher no meio, disseram: mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato adulterano. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isso diziam eles, tentando Jesus para que tivessem de acusar. Mas Jesus, inclinando, escrevia com o dedo na terra. E como insistisse, perguntando-lhe, Jesus se levantou e disse: aquele entre vós que está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isto, redarguidos da consciência, ou seja, arrependidos, saíram um a um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E erguendo-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E Jesus respondeu: nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. O importante, querido, é que a vergonha que o erro nos impõe nunca nos leve para o remorso de Judas. Porque nós vamos errar, nós vamos cair, nós vamos pecar, nós vamos ofender as pessoas, nós vamos machucar aqueles que nos amam. Nós vamos trazer dificuldade, muitas vezes, para as pessoas que estão ao nosso redor. E por isso nós vamos precisar de recomeços. Então, cuidado, porque se a vergonha do erro, se a vergonha do problema que você causou para alguém levar você para um caminho de remorso, levar você para um caminho de dificuldade e não para o arrependimento nos pés de Jesus, o seu recomeço vai ser desastroso. Talvez nem exista recomeço para você. O nosso recomeço deve nos levar a se perdoar. Primeiramente, você deve se perdoar. Porque se Jesus não te condena, você não pode se culpar. Você tem que receber o perdão pleno de Jesus, para que aí você possa recomeçar nos seus caminhos. O nosso recomeço deve nos levar a um profundo arrependimento primeiramente, assim como levou Pedro a se arrepender lá no mar de Tiberíades, e Jesus mostrou o caminho que ele deveria seguir, e Pedro foi muito bem sucedido no seu caminhar com Jesus. Foi assim ou não foi? Judas não teve a mesma capacidade. Então esse é o primeiro caso. O segundo caso, aquele endemoniado de Gadara, o gadareno, lá em Lucas 8.
E aquele homem de quem haviam saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Mas Jesus o despediu, dizendo: torna para a sua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. E ele foi apregoando por toda a cidade quão grandes coisas tinha feito o Senhor. Aquele homem estava aprisionado, aquele homem estava marcado, aquele homem tinha errado, falhado, tinha trazido maldição sobre a sua vida, mas ele precisava de um recomeço. E Jesus então aparece, expulsa aqueles demônios daquele homem, e Jesus dá para ele um norte. Jesus quer dar um norte para você nessa manhã. Jesus quer te dar um recomeço. E o recomeço daquele homem foi grandioso, porque Jesus disse para ele: vai nas cidades e conta tudo o que eu fiz, tudo que Deus fez pela sua vida. E sabe o que aquele homem fez? Ele foi e disse e pregou e abriu a sua boca, e o testemunho de vida dele fez com que muitas pessoas em Decápolis se convertessem e acreditassem em Jesus Cristo. E é isso que ele quer fazer. Deus quer pessoas sendo alcançadas através do seu recomeço. Deus quer famílias sendo restauradas através do seu recomeço. A tua queda pode ter sido grande, mas aquilo que o Senhor vai fazer ao te levantar será majestoso, será maravilhoso, e muitos vão ver a obra do Senhor Jesus na tua vida. Vai glorificar a Deus, e muitos frutos serão trazidos para a igreja. Jesus vibra com o teu recomeço. Nesse mesmo Lucas capítulo 8, a mulher do fluxo de sangue, uma mulher que havia 13 anos, estava ali com fluxo de sangue contínuo, ela havia gastado todos os seus recursos, todo o seu dinheiro, a situação era impossível. Imagine vocês, nós oramos por descanso, mas de dia e de noite aquela mulher não tinha descanso algum. Ela comia pensando no seu problema, ela dormia pensando no seu problema, ela acordava pensando no seu problema. Aquele problema a incomodava 24 horas por dia, 7 dias por semana, durante 13 anos. E ela clamava, ela buscava a Deus, e nada acontecia. Mas um dia ela ficou sabendo que Jesus de Nazaré passaria por um caminho. Querido, quando você estiver vendo Jesus de Nazaré passando, corra ao encontro dele. Se nessa manhã você está vendo Jesus passando aí na tua frente, e uma possibilidade de você se agarrar na cura, na libertação, no milagre que você precisa na sua vida, que o seu coração tenha fé e você agarre nas vestes de Jesus. Foi o que aquela mulher fez. Ela se deslocou e ela vai no meio da multidão, ela se rasteja, ela está no recomeço, ela não tem vergonha de se rastejar, mas quando ela toca no manto de Jesus, Jesus vai dizer: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu poder. Então vem uma mulher que não podia ocultar, aleluia, o seu recomeço não vai poder ser escondido, querido. Todos vão ver. Todos vão ver o recomeço glorioso que Jesus vai fazer na sua vida. Agora você tem que crer, você tem que buscar, você tem que tocar. Lembra o que a gente cantou aqui no início? Tocar na ponta do altar. Tocar nas vestes de Jesus é uma busca diária, constante e cheia de amor, cheia de desejo em conhecer mais a pessoa de Jesus. Então ela se aproxima tremendo e prostrando-se diante de Jesus. Ela declara: fui eu. E ele diz para ela: tem bom ânimo, filha, porque a tua fé te salvou. Não existe salvação sem fé. Você precisa crer. Creia que você e a sua casa servirão ao Senhor. Amém. Creia que a salvação vai chegar para você e o seu lar. Dodô, mas parece impossível. Dodô, mas a circunstância tem apertado. Dodô, saiba, querido, que o inimigo ele esperneia bastante antes da derrota. Como ele sabe que ele já está derrotado, ele esperneia. Então ele vai atacando mais um pouquinho, mais um pouquinho. Mas se você permanecer firme, se você permanecer fiel, se você permanecer crendo, se você continuar orando como o Gabriel nos instruiu aqui, o Senhor vai fazer o sobrenatural. É momento de você se rastejar. Ainda que você tenha que se rastejar lá no seu quarto em oração, rasteje e toque na orla de Jesus, porque sairá poder e virtude no nome dele, e você receberá o seu milagre. Glória a Deus.
Eu poderia ficar aqui a manhã toda falando a respeito de homens e mulheres que eu conheço que tiveram que recomeçar. Gente que não se deu por derrotada, não se deu por vencida, gente que não entregou os pontos e por essa razão hoje vivem o melhor de Deus nas diversas áreas da sua vida. Você é brasileiro e não desiste nunca. Você é de Jesus e não desiste nunca. No entanto, querido, eu quero trazer ao teu coração alguns alertas. Eu quero me concentrar agora em falar sobre 3 erros clássicos que nós, como cristãos, cometemos quando nós temos que recomeçar. 3 erros clássicos que todos nós cometemos quando nós precisamos recomeçar algo, reconstruir algo. 3 paradigmas que nós precisamos quebrar imediatamente para que as coisas voltem a fluir verdadeiramente em nossas vidas. Está preparado aí? Sempre que você vier, anota no seu celular. Ou depois você assiste esse culto abençoado lá no YouTube, veja novamente e guarde essas lições que eu vou deixar para o teu coração, porque elas são preciosas. O primeiro erro clássico que nós cometemos quando se trata de recomeços é: a experiência por si só fará de você alguém mais sábio. Olha o primeiro erro que a gente tem, que a gente pensa. Não, a experiência por si só vai fazer de mim alguém mais sábio. Mentira. E aqui entenda a experiência por tempo de vida. Deixa eu te falar algo da parte de Deus nessa manhã. O fato de você ter passado por algo de ruim ou de bom, o fato de você já ter errado feio em algum momento da sua vida, de já ter se tornado alguém mais experiente com o passar dos anos, pode atrapalhar mais do que ajudar. Já ouviu falar da história da mosquinha? Quantos já ouviram falar? A história da mosquinha é assim: a mosquinha estava voando, cantando, feliz, e então ela passeava naquele café da manhã abençoado, e ela caiu num copo de leite. O que ela fez? Ela começou a se debater, e aí surgiu uma bolinha no leite e jogou ela para fora. E ela se salvou. Vamos aplaudir a mosquinha? Bênção! Passaram-se os dias e os meses, e aquela mosquinha então passeava por outro café da manhã abençoado. E ela caiu num copo que tinha água e uma colher. Era uma água quente para se fazer um chá e tinha uma colherinha. E então, a colher estava bem do lado dela, mas sabe o que ela fez? Começou a se debater. Ela se debateu, só que aquilo era água. E a bolinha não foi formada. Sabe o que aconteceu? Morreu a mosquinha. A sua experiência como ser humano pode te atrapalhar nos recomeços. Porque a experiência por si só não faz de você alguém mais sábio. Ô querido, anos de vida não faz você alguém mais sábio. Pensa nisso. Se o fato de ter mais experiência por si só evitasse o fracasso de alguém, os jogadores e esportistas mais velhos, os veteranos, seriam os mais desejados, seriam os mais bem pagos. Por quê? O cara já tem experiência, está com 35, 39 anos, ele vai jogar bem melhor, vai errar bem menos. É assim? Não, não é. Se a experiência por si só fizesse de nós alguém mais sábio, talvez o nosso querido herói Ayrton Senna ainda estivesse entre nós. A experiência atrapalhou, porque o carro não estava bom, já havia acontecido um acidente no dia anterior. Lembram disso? Quem lembra? E ele mesmo assim quis correr, sabe por quê? Porque ele se apoiou na sua própria experiência, na sua própria sabedoria. Querido, a grande experiência daquele goleiro dos anos 50, Barbosa, uma bola fraquinha, veio bem devagarzinho, e ela veio cruzada e ele achou que ia pegar e a bola passou por debaixo dos braços dele. Já é saudosa memória, mas todos se lembram desse erro que ele cometeu. Por quê? Porque ele estava fundamentado na sua experiência. Se experiência trouxesse sucesso, o Palmeiras já tinha mundial. Fala a verdade, Carlinhos.
Não dá para mexer com os caras, não, tô brincando aqui, não dá para mexer com os caras, não, os caras estão ganhando tudo aí. Quantos palmeirenses tem aqui? Olha lá, eita, time abençoado, hein? Estou ficando já com inveja já. Mas a experiência por si só, o pastor está vendo tão bem, né? A experiência por si só não faz de você alguém mais sábio. Somente uma avaliação justa, sincera e intencional dos seus erros, quedas e fracassos, aliados à sabedoria de Deus, podem fazer de você alguém bem-sucedido nos seus recomeços. Os anos de vida chegam a 70 ou 80 para os que têm mais vigor. Aqui está chegando no 100, hein? Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. E aí então Moisés, lá no Salmo 90, faz uma oração emblemática. Ele diz: Senhor, ensina-me a contar os meus dias, para que eu alcance um coração sábio, para que eu alcance sabedoria. Busque no Senhor a sabedoria. Busque na palavra a sabedoria. Busque nos seus irmãos mais experientes a sabedoria, para que você tenha um recomeço próspero e bem-sucedido. Segundo erro clássico. Então, primeiro, a experiência por si só não vai fazer de você alguém mais sábio. Tá ok? Segundo erro clássico que nós cometemos, quando se trata de recomeço. O fato de você saber mais ou ter mais conhecimento por si só não é sinônimo de fazer melhor. Vou repetir. O fato de você ter mais conhecimento por si só não é sinônimo de fazer melhor. Deixa eu pôr os pingos nos is. O fato de você saber o que é certo e errado faz com que você escolha o certo toda hora? Sim ou não? Não. O fato de você saber o que é certo ou errado não faz com que você se torne um robozinho e automaticamente escolha sempre o certo. Quantos aqui têm filhos? Quanto tempo você passa ou já passou instruindo seus filhos naquilo que é certo? Hã? O tempo inteiro. Quantas vezes nós explicamos e demonstramos para os nossos filhos, muitas vezes com os nossos exemplos, com os nossos fracassos, com as nossas falhas, ou muitas vezes com os nossos sucessos, com aquilo que nós já construímos, para levarmos eles para os caminhos de bênção, para os caminhos da sabedoria, mas mesmo assim eles continuam a errar. Eu tenho um pequeno aqui em casa, o Kevin. Sabe qual que é a resposta dele agora para mim, Carlinhos? Quando eu vou falar alguma coisa, eu começo a falar e falo: eu já sei, pai. Pode parar. Tá, pai, tá, eu já sei. Dá o controle aqui, eu já sei. É assim que eles fazem com vocês também? Rola um eu já sei lá na sua casa? É exatamente assim que muitos de nós temos feito com o nosso Pai Celestial. Quando a gente vai recomeçar alguma coisa, sabe o que a gente faz para Jesus? Não, eu já sei, deixa comigo. Posta 10 em mim, deixa que eu faço. No afã de nós recomeçarmos, nós fechamos os nossos olhos e ouvidos em meio a uma obstinação burra. E nossa resposta de bate-pronto para o Espírito Santo é: deixa comigo, eu já sei. Talvez você esteja se identificando com o que eu estou falando aqui agora. Talvez você possa estar lembrando agora de quantas vezes seus pais, seus pastores, seus amigos falaram para você do que era certo e você tomou a decisão errada. Eu já sei. Deixa eu te falar algo bem baixinho, querido, só entre nós dois. Quando for para recomeçar algo na sua vida, se você tem algo para recomeçar nesses dias, seja a tua vida profissional, seja a tua caminhada de fé, seja os teus relacionamentos com os seus amigos, seja algo que você vai começar ou recomeçar a construir, baixa a bola, vai na manha, desacelera, menos, esteja pronto para ouvir, busque conselho dos seus pastores. Sabe por que eu estou dizendo isso para você? Não é porque pastor é alguém ungidão. Não existe essa bobagem. É porque muitas vezes o Senhor usa a boca de homens e mulheres de Deus para mostrar o caminho para você,
quantas vezes foi assim na minha vida. Muitas vezes você já sabe o que é para você fazer, mas quando você compartilha, quando você se submete à autoridade, o Espírito Santo entra no negócio. Entendeu? Pescou? As maiores decisões que eu tive que tomar na minha vida foram decisões submetidas a direcionamentos pastorais. Eu lembro como se fosse hoje. Meu sogro, já adoentado, meu cunhado é esquizofrênico, e a família turbulência, porque é o meu cunhado e minha esposa, isso em 2012 para 2013, minha esposa bem-sucedida, uma mulher formada, ela é pós-graduada em Direito, cheia de dons, cheia de talento. Grande parte do que ela ganhava trazia o sustento para a nossa casa na época, e ela tinha todos os benefícios, porque trabalhava na Excel, e então a minha sogra falece. E o meu sogro já amputado, precisando de cuidados. E aí a gente tem que tomar uma decisão difícil. 3 anos de casado. A esposa vira para mim e diz: eu vou ter que deixar de trabalhar. E aí, como é que a gente vai fazer? E eu falei para ela: calma, vamos orar a Deus, vamos buscar o Senhor. Vamos ver o que Ele tem para nós. Vamos ver o que a palavra de Deus diz. E vamos orar. Oramos. Sabe o que Deus respondeu para nós? Nada. Não respondeu nada. Mas nós fizemos a nossa parte. E aí eu disse para ela: vamos submeter aos nossos pastores. E dissemos para eles: olha, a situação é essa. Sabe o que eles fizeram? Falaram para nós dos perigos daquela decisão. Disseram para nós o que nós poderíamos sofrer por causa daquela decisão, mas também nos encorajaram com a palavra de Deus. As promessas que a palavra de Deus tem para quem cuida e honra de pai e mãe. Quer ser abençoado? Honra teu pai e sua mãe, porque serão aumentados os seus dias aqui na terra. Então a gente pegou, avaliou e tomamos a decisão. E desde lá nós temos sido muito abençoados. O Senhor cuidou de tudo, o Senhor supriu as nossas necessidades, Ele deu abundância. Talvez nós criamos mais recursos financeiros tomando essa decisão de quando nós tínhamos anteriormente. Mas é uma luta. Pergunte aos seus pais, mesmo que você já seja casado, busque o conselho dos seus pais. Porque existe algo espiritual em torno dos pais. A palavra de Deus diz que os pais entesouram para os filhos. E aqui não é só em recurso, mas também é em sabedoria, em oração, em palavra. Não se precipite, ainda que você já saiba, porque às vezes Jesus curou alguém só com uma palavra. Mas por outras vezes Jesus cuspiu no barro, fez ali uma laminha bem saborosa, passou no olho do peão, melhor ou diferente. Amém? Então a gente viu aí 2 ciladas. Nós vimos 2 erros clássicos que nós cometemos. A experiência por si só, não parar de você alguém mais sábio. E a segundo erro clássico. O fato de você saber mais ou ter mais conhecimento por si só não é sinônimo de fazer melhor. Caminhando por fim, terceiro erro clássico que nós cometemos quando nós vamos recomeçar algo nas nossas vidas. Presta muita atenção aqui, porque esse é o principal de todos os livros sobre recomeços. O tempo é o pior deles. O tempo não é seu inimigo. Repita aí para a pessoa do seu lado. Quando for recomeçar, o tempo é seu amigo. O tempo não é seu inimigo. Sabe por quê? Porque a bula, aquela loucura de fazer certo, de recomeçar, de acertar, leva você a errar novamente.
E essa pressa que nós temos, ela produz efeitos terríveis dentro de nós. Entre eles, os principais são a ansiedade e a angústia. É assim ou não é? Quando a gente quer acertar, quando a gente quer recomeçar, quando a gente quer reconstruir, a gente tem aquela ansiedade, aquela angústia, parece que vai dando aquela queimação dentro da gente, não é? Por isso que está cheio de gente aí com problema de estômago. Porque quer já acertar, quer já recomeçar. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja a sua vida? Jesus dizendo lá em Mateus capítulo 6, verso 27, quem de nós, por mais que nos preocupemos, podemos acrescentar 1 hora de vida? Ah, não dá mais tempo, meu tempo já passou, eu estou velho demais para recomeçar, todos os meus amigos já casaram, todos os meus amigos já têm casa própria, todos os meus amigos já são pós-graduados, todos os meus amigos já viajaram para o exterior. Isso é uma fala do inferno, querido. Que Deus abençoe os seus amigos, mas o Senhor quer construir a sua história, o Senhor quer construir o seu recomeço, o Senhor quer te dar o seu testemunho de vida, para que outros sejam abençoados através de você. Creia nisso que eu vou te dizer agora, mas creia de todo o seu coração. Quando o assunto é recomeços, o tempo é o seu maior aliado. E eu vou provar para você. Lembra do exemplo que eu dei do videogame? Veja que quando nós erramos, quando nós caímos, o cara perde ali, ele perde a ficha, ele perde o jogo, ele já quer recomeçar, ele já quer jogar de novo, ele quer passar de tela. Por isso que nós estamos criando adolescentes e jovens extremamente influenciados pela tecnologia, e eles querem recomeçar, eles querem fazer, e toda hora está dando problema, porque o tempo é o nosso aliado, o tempo é nosso amigo. Querido, veja que quando você erra, quando você é injustiçado, quando você desiste de algo ou de alguém, nós meio que associamos esse evento a um jogo de videogame e nós queremos jogar de novo. A pessoa acabou de se divorciar, ela quer casar de novo. A pessoa acabou de ser mal sucedida no negócio que ela abriu, ela quer abrir outro. A pessoa estava no ministério, estava exercendo uma função, caiu. Aí ela vai em outra igreja, o pastor vê os dons e os talentos nela, o que o pastor quer fazer? Quer pôr ela para fazer de novo. E a pessoa vai de novo. O que acontece? Dá problema. Por quê? Porque a gente acha que o tempo é nosso inimigo. O tempo não é o seu inimigo, o tempo é o seu amigo. Perdeu o jogo, santo? Calma. Vai lá, toma uma aguinha, dá uma lavada no rosto, respira fundo, leia o Salmo 119 inteirinho. Aí depois disso, sabe o que você começa a fazer? Começa a analisar onde você errou. Deixa o Espírito Santo falar com você. Deixa pelo menos o Espírito, se você não quer ouvir ninguém, deixa o Espírito Santo falar para você. Aí depois você consulta seus amigos, fala, olha, eu errei e o Espírito falou comigo que eu errei aqui. Para depois você começar a fazer, sabe o quê? Planejar o seu primeiro passo. O seu recomeço precisa ser planejado. Porque se você não planejar, você for só com a sua inteligência, lembra? Paradigma, ou só com a sua sabedoria de experiência, você vai capotar de novo. Sabia que quando nós fracassamos, nossas emoções são alteradas? Quando você falha, uma ebulição de sentimentos vem à tona. Sentimentos como angústia, desespero, amargura, irracionalidade, revolta, dor, murmuração, estão à flor da pele, eles estão lá no alto. Então, se você tomar a decisão ali, na sequência, vai dar ruim, vai errar. Mas quando você respeita o tempo vem, as coisas se acalmam, a poeira vai baixando, o tempo vem trazendo equilíbrio para nós.
E equilíbrio é necessário antes de nós tomarmos outra grande decisão em nossas vidas. Se você está prestes a tomar uma grande decisão na sua vida de recomeço, calma, deixa o tempo, deixa a poeira baixar. Comece a ouvir a voz do Espírito, comece a ouvir a palavra de Deus, comece a ouvir o seu pastor, comece a ouvir os seus amigos. O tempo é seu melhor amigo quando se trata de recomeços. Não levar o fator tempo em consideração, com certeza nos levará a um novo fracasso. Pessoas que não respeitam o seu timing. Está cheio de gente assim. Pessoas que não respeitam o timing. Sabe o que acontece? Eu acho que é o microfone. Acabou a pilha. Quando você não respeita o seu timing, você se machuca. Você se arrebenta. Você traz mais prejuízos para a sua caminhada. E aí vai virando uma bola de neve. Um recomeço que era para ser algo tranquilo, pequeno, que não tinha trazido tanto problema, começa a trazer mais problema. Começa a trazer mais dificuldade. Começa a trazer mais obstáculos. Respeite o seu time emocional, respeite o seu time físico e o seu time espiritual. Porque se você não respeitar, você vai fracassar de novo. Semana passada, retrasada, eu tive um pico de estresse. Estava estressado, tinha cuidado de muitos problemas, fui na casa de irmãos queridos, resolvi um problema, atendimento pastoral, corri. No dia anterior eu já tive uma reunião estressante. Chegou no dia à noite, reunião de oração aqui, eu falei, Sandrão, toca aí, que deu pau. Corri para o hospital. Cheguei lá tremendo. Achei que ia dar um problema. Aí a médica, com toda a calma do mundo, e eu já querendo tacar a carteira nela. Preciso de uma medicação, preciso de algo. Nunca tinha acontecido comigo. É horrível. Quantos já passaram por uma crise de estresse ou ansiedade? Horrível. E aí então ela falando, não, senhor Douglas, toda a paciência, o senhor vai tomar um remédio aqui, isso aí não é nada, tal. E eu olhava para a cara da minha esposa já se liga na hora, né? Eu com vontade de dar logo uma injeção em mim. Chegou lá com calma. E o que aconteceu? Eu não respeitei o meu corpo. E tive uma consequência. E aí, sabe o que aconteceu? Fiquei sem ir para a academia. Uns 4 dias sem ir para a academia lá. Aí chegou no 5º dia, eu falei, agora eu vou tirar o atraso, né? Estou na academia, estou pagando. Pelo amor de Deus, tem que malhar. Cheguei lá, coloquei o mesmo peso que eu carregava antes. Sabe o que aconteceu? Fiz a primeira, aí Deus mandou um irmãozinho lá, porque eu estava quase morrendo já. Eu achei que ia para o hospital de novo, aí Deus trouxe um irmãozinho e falou, ô pastor, o senhor é pastor, era pastor da Comunidade da Graça e tal. Aí trouxe um irmãozinho para perto de mim, eu nem malhei direito. Mas foi livramento, que eu ia me arrebentar. Primeiro exercício já não deu. Tem aqui a Priscila, que é especialista em crossfit, e não dá. Então, você tem que respeitar o seu físico. Respeite as suas emoções, querido. Respeite as suas emoções. Você vai entrar num novo relacionamento com as suas emoções em frangalhos, você vai se arrebentar de novo. Pessoal que está com o seu emocional lá no alto um dia, no outro dia está lá embaixo, no outro dia está lá no alto de novo, no outro dia ela dorme 3 dias, mas ela quer retomar as atividades que ela fazia antes. Não dá. Cuida das suas emoções primeiro. O seu espiritual, o Espírito Santo tem um tempo com cada um de nós. Você sabia disso? Talvez quando eu passe por uma dificuldade, naquele mesmo dia o Espírito Santo vai falar comigo, vai me revelar, vai trazer paz para o meu coração. Mas a mesma dificuldade dure para você um mês.
e está tudo bem. Aprenda o seu timing. Aí você pode estar pensando, doutor, mas o meu caso é diferente. Doutor, você não conhece a minha luta, você não sabe a minha dor, você não sabe o que eu tenho passado, a situação lá na minha casa. Eu preciso reagir, eu preciso fazer algo, eu vou explodir. É verdade, talvez eu não saiba, mas acredite, o maior interessado em você está aqui nessa manhã. E Ele sabe cada uma das suas lágrimas. Ele conhece cada uma das suas lutas. Ele sabe cada uma das suas aflições. E Ele quer te dar um recomeço maravilhoso. Mas isso requer fé. Fé é a certeza das coisas que se esperam, mas não se veem. Talvez você não esteja vendo, mas o Senhor quer abrir os seus olhos espirituais nessa manhã. Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que está entronizado sobre todas as coisas, Ele sabe o que é sofrer. Ele sabe o que é ser injustiçado, maltratado, cuspido, traído por seus melhores amigos e morto. Acredite, Ele conhece a sua dor. E Ele tem o tempo certo para todas as coisas na sua vida. Eu quero encerrar com duas histórias de recomeço. Quando você, Robert, vai pôr um louvorzinho bem baixinho. Moisés estava no topo. Era um dos príncipes do Egito. Filho da irmã de Faraó. E aí, ele vê que um hebreu, alguém do seu povo, estava sendo castigado e morto. E aí Moisés, fora do timing, querendo recomeçar, querendo valorizar o seu povo, querendo fazer a coisa certa, o que ele vai lá e faz? Ele empurra. E aquele homem egípcio cai e morre. Ele comete um homicídio. Ele mata um egípcio e por isso ele tem que fugir para o deserto. E na primeira tentativa de fazer a coisa certa, deu tudo errado por isso. Tudo fora de ordem. Tudo sem ouvir a voz de Deus. Mas este mesmo Moisés, que teve um recomeço, Deus deu a ele uma esposa, Deus deu a ele filhos, Deus dá a ele uma família, Deus dá a ele um sogro abençoado. E depois de 40 anos, Deus dá o privilégio para Moisés recomeçar o seu chamado e se tornar o príncipe. E se tornar o libertador do povo de Israel, não mais o príncipe do Egito. E agora, nesse tempo, não é mais o Cronos, mas é o herói de Deus para a vida de Moisés. Deus tem o tempo certo para fazer o milagre lá na tua casa. Deus tem o tempo certo para o processo que você está vivendo. Mas a forma que você está passando esse processo vai dizer aonde está a sua fé. E se você está glorificando a Deus verdadeiramente, ou se você só está brincando de ser crente. O recomeço de Moisés foi glorioso. Davi foi ungido pelo profeta a se tornar rei de Israel. E Davi se torna um herói. Ele mata Golias, ele cai na graça do povo, ele se casa com Mical, que era a filha de Saul, o rei. Mas de repente tudo vira na vida de Davi. Davi é injustiçado, ele passa a ser afligido, passa a ser perseguido por Saul, seu sogro. Ele vive nos piores lugares, com as piores pessoas, sentindo-se injustiçado. Talvez você esteja se sentindo injustiçado nessa manhã. Talvez você esteja se sentindo fracassado nessa manhã. Mas depois de 18 anos, Deus dá a Davi a oportunidade de recomeçar. O privilégio de recomeçar. E Deus faz de Davi o maior rei que já existiu em Israel. Sabe o que eu aprendo com a vida desses dois homens? Que para qualquer recomeço na nossa vida é necessário duas coisas: que o plano de Deus se cumpra no seu tempo e que nós estejamos submissos à sua direção e vontade.